Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 4. Havíamos falado isso um tempo atrás. E a palavra de Deus, ela diz: o mesmo João tinha veste de pelo de camelo e um cinto de couro ao redor de seu lombo. E sua comida era gafanhotos e mel silvestre. Aqui o escritor Mateus, ele descreve que ele começa dizendo assim: o mesmo João. O mesmo João. Por que ele diz o mesmo João? O mesmo João que estava pregando a palavra de Deus. Está dizendo assim: o mesmo João que estava lá pregando a palavra de Deus tinha veste de pelo de camelo e cinto de couro. E a sua comida era gafanhotos e mel silvestre. Então, o mesmo João que estava pregando a palavra de Deus não tinha o que comer. Mal tinha o que comer, mal tinha o que vestir, né? Porque você veja do que ele se vestia: veste de pelo de camelo. O Senhor Jesus chegou até a mencionar, quando ele falou sobre João Batista, que eles não viram um homem com vestes excelentes. Não é verdade? Então você vê, olha as vestes de João Batista, de pelo de camelo. Quer dizer, ele não era um homem de condições. Ele não era um homem que tinha uma capacidade, ele não era um homem que tinha riquezas. Ele era um homem simples, que não tinha nada. Ele sobrevivia da natureza, gafanhoto e mel silvestre. Quer dizer, em outras palavras, João Batista dependia de Deus. João Batista dependia de Deus para viver. O mesmo João Batista que pregava a palavra, vivia a palavra que pregava. Porque é muito fácil chegar para você e dizer que dependa de Deus, confie em Deus. Mas na minha vida, eu não confio em Deus, eu não dependo de Deus, eu dependo do fulano, do Beltrano, depende do dinheiro, depende disso, depende daquilo outro. É muito fácil chegar para você e dizer para você confiar em Deus, sendo que eu não confio em Deus, mas confio em outras coisas. Não é muito fácil? É muito fácil. Mas ele diz que o mesmo João Batista, que pregava sobre o arrependimento, que pregava sobre o reino dos céus, vivia isso. Vivia isso. Porque ele dependia de Deus, ele vivia na dependência de Deus. O que ele comia vinha de onde? Da natureza. Da natureza. Ele vivia para levar a palavra de Deus até as pessoas. As suas vestes não eram vestes. Uau, aquelas vestes. Não, suas vestes eram pelo de animal. Já se vestiu com pelo de animal? Já se imaginou vestindo-se com pelo de camelo? Já se imaginou? Era o que tinha. Era o que tinha. Mas você vê, está escrito aqui que esse homem ficou doente? Está escrito aqui que esse homem vivia com problema de saúde? Não. Porque Deus, ele não desampara as pessoas que vivem na sua dependência. Ele vivia de mel silvestre e de gafanhoto. Mas ele não passava fome. Ele não passava fome. Nós estamos falando aqui de João Batista. Nós estamos falando aqui de um Zé Ninguém. Quem foi João Batista? Aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. E ele passou todas essas dificuldades. Ele estava passando por todas essas dificuldades. Então você vê que a vida de uma pessoa de Deus não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Se disseram para você que é fácil, te enganaram, te iludiram. É uma vida difícil, é uma vida de lutas, é uma vida de dificuldade. Essa é a realidade. Pelo menos de acordo com a Bíblia. Pelo menos de acordo com a palavra de Deus, a vida de uma pessoa de Deus é uma vida difícil. É uma vida de lutas. E é como falamos na última palavra. Você acha que ele queria viver desse jeito? Você acha? Mas a questão não é o jeito que ele queria viver. É a forma como Deus queria que ele vivesse. Ele não veio aqui para fazer aquilo que ele queria.
Ele não veio aqui como um aventureiro. Ele veio aqui para fazer a vontade de Deus. E se tinha que comer gafanhoto mel silvestre, então eu vou comer gafanhoto mel silvestre. Se tinha que se vestir em pele de camelo, então eu vou me vestir disso. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele fez a vontade de Deus. E Deus honrou. Tanto é que o Senhor Jesus falou que nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Então, quer dizer, junta todo o pacote do Antigo Testamento e ele diz que não há ninguém maior do que João Batista. Mas isso não é por acaso. Olha a vida que esse homem viveu. Você acha que qualquer um consegue fazer isso aqui? Você acha que qualquer um consegue viver do jeito que ele viveu? Mas olha o que o Senhor Jesus disse a seu respeito. Não há ninguém maior do que ele. Mas por quê? Não há ninguém maior. Porque ele se colocou aonde? Lá embaixo. Não se menosprezando, mas ele se humilhou. Ele foi humilde, ele viveu uma vida humilde, uma vida simples. Ele serviu, ele se deu, ele se entregou. Então, às vezes, a pessoa pensa em ser grande, mas ela não está disposta ao que? A diminuir. Ela quer crescer e ela quer que Deus a exalte. Como? Ele não disse, João Batista, que importa que ele cresça e que eu diminua? Então, ele não estava preocupado com bens materiais, com riqueza. Está preocupado com servir a Deus. É o que a palavra de Deus diz. O mesmo João, que estava lá pregando, mal tinha que vestir, mal tinha que comer. Você vê que a palavra de Deus ela deixa bem claro as dificuldades. Não é uma vida de status, não é uma vida de popularidade. É uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia. É uma vida difícil. Mas eu posso afirmar para você que apesar da dificuldade, apesar das lutas, apesar das adversidades, o que uma pessoa de Deus tem, uma pessoa que não é de Deus não tem. Nem com todo o seu dinheiro, nem com todos os seus bens, nem com todas as suas conquistas, ela não tem. Ela não tem. Porque eu duvido que esse homem fazia o que ele fazia, passava por aquilo que ele passava, considerando que ele vivia um inferno de vida. Se ele vivesse um inferno de vida, você acha que ele faria o que ele fez? Ele fez o que ele fez por obediência a Deus, obviamente. Mas ele fez o que ele fez porque ele certamente tinha paz. Ele certamente tinha alegria. Ele certamente tinha Deus. Enquanto nós temos Deus conosco, ainda que haja dificuldades, ainda que haja adversidades, ainda que haja desafios, ainda que haja problemas, ainda que haja lutas, ainda que passemos por situações e mais situações difíceis, quando temos Deus conosco, nós temos paz, nós temos alegria. Nós temos. É como foi falado ontem. Nós nos alegramos. Pelo quê? Pela certeza da presença de Deus. Esse homem não teria feito o que fez se dentro dele não tivesse paz, se dentro dele não tivesse alegria, se dentro dele não tivesse uma convicção. Qual convicção? Vai valer a pena. Cada luta, cada dificuldade, cada adversidade, vai valer a pena. Vai valer a pena. Esse momento vai passar, esse momento vai acabar, esse momento vai ter fim. E um dia eu vou estar para sempre com Deus. Se ele não tivesse essa certeza, meu amigo, ele jamais faria o que fez, ele jamais viveria da forma como ele fez, cumprindo o propósito que ele foi chamado. Então é o mesmo para cada um de nós. A vida de uma pessoa de Deus, como falamos e repetimos, não é uma vida fácil. Não é. É uma vida de lutas, de dificuldades, de adversidade. Se está fácil, aí há algum problema. Porque os exemplos que nós temos da palavra de Deus não foi de vida fácil. Você não vê nem mesmo um
que escolheu seguir o Senhor Jesus que teve facilidade, que teve vida fácil. Você não vê um sequer. Todos aqueles que escolheram segui-lo enfrentaram dificuldades, enfrentaram adversidades, enfrentaram lutas, enfrentaram problemas. Por causa do que? Por causa da escolha de segui-lo. Então, quer dizer, o mesmo João Batista que pregava a palavra passava necessidade. Mas eu pergunto, será que ele deixou de crer que Deus era com ele? Será que ele deixou de confiar em Deus? Será? 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 Eu pergunto, será? Por causa de que, olha minhas roupas, olha o que eu estou comendo. Será que Deus realmente é comigo? Ele não deixou de crer não, meu amigo. Que Deus ele não está no bolso. Deus ele está dentro de cada um de nós. Ele está dentro daqueles que verdadeiramente são dele. Deus não está numa roupa. Deus não está numa mesa. Deus não está numa geladeira. Deus ele está dentro daqueles que são dele. Então, se você quer saber se você é de Deus ou não, não olhe para sua geladeira, não olhe para o seu bolso, não olhe para a sua mesa, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Porque às vezes a pessoa olha para a mesa dela, para o seu bolso e vê tudo farto e ela pensa que ela é de Deus. Como a igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado e não tenho necessidade de nada. Mas, dentro dela está vazio. Dentro dela não tem Deus. A igreja achava que tinha Deus, porque rica, próspera, não tinha necessidade de nada. Mas o Senhor Jesus estava onde? Batendo a porta, querendo entrar na igreja, porque ele não estava ali dentro. Então, se você quer saber que você é de Deus ou não, olhe para dentro de você. Olhe para o seu interior. Não olhe para a conquista, não, porque dinheiro até o incrédulo ganha. Mesa farta é o que o incrédulo mais tem. O rico que foi para o inferno tinha banquete todo dia. Então, se você quer saber se você quer de Deus, não, se você é de Deus ou não, não se iluda com a aparência. Olhe para dentro de você e veja. Porque não é a tua riqueza que vai te salvar. Não é a tua mesa farta que vai te salvar. Não é as tuas conquistas que vai te salvar. É o que está dentro de você que vai te salvar. É o que está dentro de você. O próprio Senhor Jesus falou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Quão difícil. Por quê? Porque a pessoa se apoia na sua riqueza. Ela confia na sua riqueza. Ela acha que a riqueza tem a ver com espiritualidade. Ela acha que a riqueza é resultado da espiritualidade. Quando você vê pessoas que não tinham nada, as pessoas mais de Deus que passaram por esse mundo não tinham nada. Mas elas tinham a maior riqueza de todas. As pessoas mais de Deus desse mundo eram pessoas simples. Não eram pessoas ricas. Eram pessoas simples. As pessoas mais de Deus eram pessoas simples. As pessoas que Deus mais usou eram pessoas simples, como Paulo. Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo enfrentou lutas e mais lutas. Mas quem foi o apóstolo mais usado? Paulo. Então a palavra de Deus, ela nos dá um espelho de para onde nós devemos olhar. Não se iluda com aparência, não se iluda com conquistas. Não se iluda. Porque infelizmente muitos têm se enganado. Como aconteceu com a igreja de Laodiceia. Você precisa ver se o Senhor Jesus está aí dentro. Ele não está aí dentro porque você vai na igreja. Ele não está aí dentro porque você diz assim: eu aceito. Como se ele fosse um presente. Que alguém estivesse te dando e você aceitasse. Não. Você tem que olhar para o seu interior, para suas atitudes. Para como você tem vivido. Você sabe quem é você. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você sabe o que você está fazendo. Sabe ou não sabe? Sabe. Você sabe quais são suas intenções. Sabe ou não sabe? Sabe. Então veja isso. Porque às vezes a pessoa está olhando muito para o lado de fora e não está olhando para o lado de dentro. Como os fariseus, que pensavam que eram de Deus só por causa do seu conhecimento bíblico, só por causa de que eram da descendência de Abraão. Mas não olhavam para dentro deles.
O que adianta a pessoa olhar para fora e não olhar para dentro? É como falamos. Não é para olhar para a geladeira, nem para o carro que você tem na garagem, nem para a casa que você tem, nem para o dinheiro que você está na conta, porque isso não significa nada. Os mais ricos desse mundo são incrédulos. Então eles são homens santos, é isso? Não, meu amigo. Você tem que olhar para dentro de você, para o seu interior, e ver se você realmente é de Deus. Às vezes a pessoa está só interessada nessa vida, em conquistas, em bens materiais. Ok. Que aproveita o homem se ganhar o mundo e perder a sua alma. Essa não é uma frase feita. Isso aqui não é uma frase bonita. Isso aqui, meu amigo, é a verdade. Se você ganhar tudo aqui e você perder a sua alma, você não ganhou porcaria nenhuma. Você, na verdade, perdeu. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. É melhor que você não ganhe nada. É melhor que você seja como Lázaro e salve a sua alma. Porque você ganhar tudo aqui e perder a sua alma. Porque tudo isso aqui não vale o preço da sua alma. Todas as conquistas dos bens não valem o preço da sua alma. Não vale, não vale. Essa vida, meu amigo, vai acabar. Essa vida vai ter fim. Essa vida vai acabar. Entenda isso. Às vezes a pessoa só vai conseguir enxergar que a vida aqui acaba quando a vida acabar. Mas aí o que vai poder fazer? Não vai poder fazer nada. Então essa vida aqui vai acabar. Você tem que pensar em para onde você vai depois daqui. Que aproveita ganhar o mundo e perder a sua alma. Tu quer saber se você é de Deus ou não? Não olhe para o lado de fora, olhe para o lado de dentro. Não se iluda com o lado de fora. Olhe para o lado de dentro. Olhe para o lado de dentro. Porque a pessoa, às vezes, olhando para fora, ela tem várias razões para dizer que ela é de Deus. Mas se ela olhar bem para dentro dela, ela muitas das vezes não vai encontrar uma razão. Mas aí ela prefere fazer o quê? Quando ela sabe que dentro tem um problema. E ela prefere olhar só para fora. Ah, mas eu tenho dinheiro. Ah, mas eu tenho isso. Eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho isso. Eu tô com saúde. Eu tenho aquilo outro. Mas ela não olha para onde? Ela não quer olhar para dentro. Por quê? Porque ela sabe que se ela olhar para dentro, ela vai encontrar um monte de problema. Mas do que adianta, meu amigo, minha amiga, você se iludir nesse mundo e depois a sua alma se perder? Do que adianta você se enganar nesse mundo e depois sua alma se perder? Quem gosta disso é o diabo. Quem gosta que você se iluda, quem gosta que você se engane é o Satanás. É ele que gosta quando a pessoa faz isso. Porque ele leva vantagem. Então, olhe para dentro. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu interior. Olhe para as suas atitudes. Olhe para o seu comportamento. Porque a sua alma. Nós falamos. Mas sabe quanto eu ganho? Eu não ganho, desculpa a palavra, não ganho porcaria nenhuma. Não ganho nada. Nós falamos para que você desperte, para que você acorde. Nós insistimos tanto para que você entenda aquilo que realmente importa na vida. Mas a escolha é sua, porque é a sua alma. Nós falamos tanto. Parece até que eu estou fazendo alguma coisa para mim, eu não estou fazendo nada para mim. O que nós estamos tentando fazer é levar você até a salvação. É levar você a enxergar o que realmente importa nessa vida. Porque eu não posso escolher por você, eu não posso decidir por você, eu não posso fazer o que você tem que fazer. Essa decisão é sua. Então olhe para dentro de você e veja com você. E veja se você realmente é uma pessoa de Deus. Faça isso. Por você, pela sua alma. Porque cedo ou tarde nós vamos descobrir se somos de Deus ou não. Cedo ou tarde, se a pessoa não quis ver isso aqui, ela vai ver depois. Porque depois da morte, vem alguém buscar a alma. Vem alguém buscar a alma. E é pior você querer ver se você era ou não depois da morte. Você querer fazer, sabe, você tentar a sorte. Você tentar continuar. Você sabendo de tudo que está acontecendo, você tentar a sorte. Você seguir do mesmo jeito. Esperar a morte. Aí quando o mal vem buscar a alma, não adianta dizer, está repreendido o inimigo.
Sai para lá, Satanás. Não adianta dizer. Se o diabo vier buscar a alma da pessoa, o que ela vai poder fazer? O que ela vai poder fazer? Ela vai poder fazer uma reza? Ela vai poder fazer uma oração? Ela vai poder pegar a Bíblia e apontar assim? Ela vai poder fazer isso? Se o diabo vier buscar a sua alma? Ela não vai poder fazer nada. Ele vai pegar a alma dela e vai levar a alma dela para o inferno. E ela não vai poder fazer nada. É claro que nesse momento vai gritar, vai se desesperar, vai espernear. Mas já era. Ele vai levar aquela alma com ele. É por isso que eu estou falando para você. Veja se você tem sido uma pessoa de Deus. Veja se você realmente tem sido uma pessoa de Deus. Para que não ocorra que você tenha essa surpresa desagradável. Muitos estão tendo essa surpresa. Muitos, inclusive, pensavam ser de Deus e não eram. Nós temos que ter certeza, plena convicção que somos de Deus. E não uma palpite. Não olhar apenas para aquilo que se vê. Ah, eu tenho conquistas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu sou de Deus. Se fosse assim, até um incrédulo seria de Deus. Olhe para dentro de você e veja se você reconhece. Aliás, faça isso agora. Olhe para dentro de você, olhe para a sua vida, olhe para você. Eu não posso fazer isso, porque eu não sei o que está aí dentro, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem praticado, eu não sei por onde você tem andado, mas você certamente sabe. Você certamente sabe o que você faz quando você está sozinho, quando você está sozinha, quando não tem ninguém perto de você. Você sabe. Você sabe. Hoje em dia, o que mais tem é a oportunidade de pecar. Essa é a verdade. Hoje, o que mais tem é a oportunidade de pecar. Vontade de fazer coisa errada, todos nós temos. Agora, o problema é quando a pessoa, apesar ela se deixa levar pela vontade. Porque não tem ninguém vendo, porque ela está sozinha, né? Ela ninguém viu, ninguém sabe. Desculpa, você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é bobo? Você acha? O diabo, ele fala assim, ninguém tá vendo não, ninguém vai saber não. A pior cilada é essa. O pior engano é esse. Ninguém tá vendo. E a pessoa conhecedora da palavra, às vezes frequenta uma igreja e acredita nessa mentira que ninguém tá vendo. Deus está vendo, meu amigo. Ele sabe como você está. Ele sabe. E você também sabe. E se você entende que você não tem sido uma pessoa de Deus e você quer mudar essa situação, fale com Deus agora. Porque eu não estou aqui para julgar você, nem para condenar você. Quem sou eu para fazer isso? Eu preciso tanto de salvação quanto você. O que Deus ele quer através dessa palavra é te dar uma oportunidade, te dar uma chance. A chance de você mudar. A chance de você salvar a sua alma. É isso que ele quer. Ele não quer condenar. Você vê que enquanto ele esteve nesse mundo, o que ele fez? Ele estendeu a mão. Ele não julgou nem apontou o dedo para ninguém. Ele só estendeu a mão. Aqueles que quiseram foram salvos, aqueles que não quiseram foram condenados. Mas por que foram condenados? Porque rejeitaram o Filho unigênito de Deus. Eles rejeitaram o Filho de Deus, eles rejeitaram a oferta dele. E ele estende a mão para você também. Ele estende a mão para cada um. Mas aí a escolha é sua. Ele quer te salvar. Mas ele não vai salvar alguém que não quer ser salvo. Ele não vai conseguir salvar alguém que não quer ser salvo. Ele não vai salvar alguém que não escolhe, que não decide ser salvo. Ele não vai salvar. Ele só vai salvar você se você escolher isso, se você decidir isso. Então, se você escolhe isso, se você quer isso, fale com ele. Fale com ele, se conserte com ele, faz a sua oração nesse momento. Aproveite a chance, a oportunidade que ele te dá. Para alcançar a vida eterna, para ter eternidade com ele. Faça isso agora. E decida a partir de hoje obedecer a Deus. Pare de olhar para conquistas, para bens. Comece a olhar para dentro de você. Você vê esse homem João Batista pegar a palavra de Deus e não tinha o que vestir, não tinha o que comer.
Mas deixou de ser de Deus por causa disso? Continuou sendo. Porque não é o que eu tenho, é o que eu sou. Não é o que você tem, é o que você é, meu amor. O que vai te salvar não é o que você tem, não. É o que você é. E se você é de Deus, você vai ser salvo. Você vai ser salvo, independentemente daquilo que você tem. Então cuide em ser de Deus. Priorize ser de Deus. Às vezes a pessoa de Deus passa. Às vezes não. A pessoa de Deus vai passar por dificuldade. Olha a vida de João Batista. Olha a vida desse homem que estava ali pregando a palavra de Deus. Poxa, Deus não poderia ser um pouco mais generoso com ele? Vendo que ele estava pregando, não poderia dar não poderia dar algo melhor para ele, não poderia dar veste para ele e tal. Não poderia, poderia ou não poderia? Poderia, né? Poderia. Mas aí, essa situação aqui é usada como exemplo, que não vai ser fácil, que não é fácil e não vai ser fácil. Então, se nós queremos seguir esse caminho, temos que entender que não vai ser fácil, mas vai valer a pena, né? O que tem lá no final não vai durar um ano, nem 2 anos, nem 3 anos, nem 50, nem 80, nem 90. O que tem lá no final esperando a gente vai durar para sempre. Por maior que seja a dor, o sofrimento aqui, tudo isso é passado. Tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar, tudo isso vai ter fim. Mas o que não vai ter fim é o que vem depois. Então sacrifique esse momento, esse instante, para ter algo que vai durar para sempre no reino dos céus.